Sejam todos bem-vindos ao Saca Só Podcast, uma novidade do Farmacon de Vôlei São José, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o extra-quadra, sobre a quadra, contar bastidores da nossa equipe para vocês torcedores. Esse podcast tem um oferecimento da Univap, com vestibulares abertos no site www.univap.br/vestibulares. E hoje eu estou com dois convidados de peso na gestão do clube. A gente pode falar bastante, contar um pouquinho sobre elenco, sobre como montagem de grupo, sobre planejamento para os próximos anos. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo Canhoto e Ricardo Navarras. Ok. Joia, obrigado. Estamos aqui à disposição. Como que é para você? Poder destrinchar tudo que for necessário. Acho que a gente tem bastante história de vocês no vôlei, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar o podcast. Como que você, primeiro contato de vocês juntos no voleibol, você foi técnico do Rodrigo, é isso? Ele era de categoria infanto. Aí ele veio para Suzano do Banespa, na época. Era a geração 7 e 9, que eu acho que foi uma das melhores gerações de formação de base no voleibol brasileiro. Wesley, Rodrigo, William Jona, Rafa, Lorena, Rodrigão, Boi, André Nascimento, Dante, nossa. Bastante gente. Aí Douglas Cordeiro. O Douglas Cordeiro, aí esse menino que é supervisor lá no Canadá, o João Paulo Bravo. Nossa, foi uma das... Galera boa. Tanto que foi campeão mundial infanto e juvenil. E eu acho que, desse time aí, acho que uns 4, 5 foram campeões olímpicos depois, né? William, 7 e 9. Geração 7 e 9. Como treinador, passou bastante cara bom na sua mão ali. E, Ricardo, Rodrigo, como que era o Ricardo como técnico para vocês? Cara... Aquela função ali. Puxava muito a orelha, não? O Ricardo era, linha dura. Hoje ele tá muito de boa. Tá muito de boa hoje? Perto do que ele era, ele tá muito de boa. Então, como você falou, o Ricardo foi meu primeiro treinador profissional. Uhum. Eu, com 15 para 16 anos, assinei meu primeiro contrato como profissional no extinto Repórter Suzano, e o Ricardo era o treinador. Então eu fiquei, ali que a gente se conheceu, eu fiquei praticamente 6 anos no Repórter Suzano, ganhando Campeonato Paulista, Superliga, alguns campeonatos internacionais. Então a gente começou a trabalhar ali, né? E quem diria, né? Depois de quantos anos? Quase 30 anos. Eu parei em 2009 na Venezuela, né? Na Venezuela. Foi o último trabalho meu como técnico, na Olimpíada de Pequim. Uhum. Depois eu fui pro futebol, rodei aí, em 2013 eu entrei no vôlei novamente. Voltou pro vôlei novamente. Aí ele montou o time de Tapetininga, foi nessa época, né? Foi. 14, quando? Então. Tapetininga foi quando que você começou? Foi, 15, eu acho que mais ou menos. Já mandei 16. um monte de e-mail, um monte de coisa que você pediu. Então, na verdade, eu antes, né, sempre tive o sonho de ter um time de voleibol, porque eu parei muito cedo a minha carreira como jogador de vôlei, né? Eu ia te perguntar, esse sonho vem desde a época de jogador? Sempre. Como que isso... Porque eu vim de uma cidade muito pequena, que não tem nada de esporte, e continuo não tendo, infelizmente. Não tem nenhuma lei, nenhum incentivo para o esporte. E eu parei de jogar muito cedo, porque eu tive câncer, aí parei de jogar como atleta profissional. Uhum. Mas eu nunca deixei de trabalhar com voleibol. Trabalhava, né, e trabalhando nos bastidores, como gerenciamento esportivo e tudo mais. E eu sempre tive ideia de ter um time de voleibol, desde a época que eu jogava. Então eu lembro que eu jogava e minha esposa, a gente ficava conversando, ela ficava me ajudando a formatar um projeto. E aí, quando eu parei de jogar, quando a gente ficou mais tranquilo para poder pensar mais, várias vezes eu ligava pro Ricardo. Ricardo, cara, eu preciso de um exemplo de um projeto, preciso de um exemplo, um e-mail, como que você fez isso? Então eu fui pegando informações, eu e minha esposa, a gente foi formatando dentro da realidade que a gente tinha. E eu acho, cara, depois de uns 3, 4 anos tentando ali, insistindo, saiu o time, né? Saiu o time lá de Itapetininga. E ficamos lá por 3 anos, né? Um time que saiu do zero, subiu muito rápido também, em 8 meses já estava na elite. E a gente nunca ficou de fora dos playoffs. Uhum. Mas eu tenho um instinto também que é um pouco do Ricardo de eu quero ganhar. Não quero somente participar, eu quero fazer uma diferença, eu quero realmente fazer com que eu tenha um projeto diferenciado.
E ali, infelizmente, pela situação da cidade política, zero entendimento em esporte. Então, Ricardo conversou com a secretária daqui da cidade, com a Kátia, em que ela comprou a ideia e junto, na época, o Felício, né? Também... Quem atendeu foi o Anderson, né? Que atendeu comprou o a esporte ideia, de alto rendimento. E o Anderson e o Anderson ficava muito ligado ao esporte de rendimento. Uhum. Então... Levamos o projeto para a Kátia tentou com o Anderson. Eles compraram a ideia, viram que o projeto Anderson era um projeto bacana, ideia, né, Ricardo? E no primeiro momento a gente não tinha estrutura nenhuma, né? Então, cara, eu e o Ricardo, a gente ficou correndo aqui alguns meses atrás de realmente fazer uma diferença. Quando vocês trouxeram o projeto para cá, que nem vocês falaram, chegaram para cá, conversaram, como que foi para escolher São José dos Campos? Porque hoje em dia a gente olha e fala, nossa, a torcida é a maior média de público da Superliga, uma estrutura boa com a arena, com o pessoal que treina aqui na Univap, com as quadras. Como eu sempre te falo, eu trabalhei aqui do lado, Taubaté. O meu último clube, quando jogava, foi a Ferroviária de Pinda, em 88, 89, 90, por aí. E passava sempre aqui. Uhum. Sempre. E sempre achei que São José seria um local para ter uma equipe de voleibol. A cidade agrada muito, né? Atrai muito. Aí, quando houve esse problema ele teve problema em Itapetininga político, não técnico, nada disso, foi político, só político. Vaidade, como todo time acaba por vaidade. Taubaté não é diferente, Pinda não foi diferente, e Itapetininga não foi diferente, Suzano não foi diferente, e ainda eu avisava ele, falei, Canhoto, tá crescendo muito, aí a vaidade acaba pegando complicado. Sempre. Houve esse problema do CNPJ dele ser dele, mas os caras não queriam eles lá, porque queriam mandar. Agora mandamos nós. Ele falou, não, o time é meu, não vai mandar ninguém. Tá certo. Aí, eu, pensando, conheci a Kátia, que jogou vôlei. Conheço a Kátia e tal, liguei. Pô, Ricardo, de antemão, assim, seria muito legal, mas eu não vou conseguir, porque não temos verba. Mas eu vou te levar para falar com o Anderson, que é o que cuida do alto rendimento. Na época, o Anderson era vice-prefeito. Vice-prefeito, isso. Aí, primeiro, apresentou a gente para o Felício, que era o prefeito. Não, vamos comprar ideia, vamos, me traz o projeto. Você é um cara que a gente conhece, o Rodrigo com o CNPJ, tá na Superliga, a Kátia queria um time de B. Eu falei, calma que a gente tem condição de jogar a Superliga A. Tínhamos acabado de ganhar do Cruzeiro. Né? Isso. Vocês tinham acabado de eliminar o Cruzeiro como oitavo. Vocês classificaram como oitavo e classifica o Cruzeiro. Eliminou o Cruzeiro, que era o primeiro logo de cara. Então foi meio fácil de vender. A vaga vocês já tinham. Já. E estavam na semifinal, então assim... Foi meio fácil. Eles gostaram da gestão. E o Ricardo, ele, assim... Né, o Ricardo ele sempre pontuava para mim o seguinte, cara, São José é uma cidade excelente, tem uma política esportiva diferenciada e sempre teve um time de vôlei aqui que nunca obteve grandes resultados. E a gente achava muito estranho como uma cidade que tem uma política de esporte que hoje é uma, na minha opinião, uma das melhores cidades para você poder implementar um grande projeto esportivo, como que você não consegue obter resultado, né, dessa forma. E tanto é que no primeiro ano, né, a gente ficou 8 meses, eu e o Ricardo realmente mesmo, empenhado ali, bancando no projeto, porque como a Superliga começa no meio do ano, a prefeitura ela não tem como te dar o dinheiro. Como ter um aporte de LIF ou de FADEG só em janeiro, só no ano subsequente. Que é legal até para a gente explicar para os torcedores que estão nos acompanhando, é que assim, o calendário dessas que nem da LIF e de outros, é anual, o ano normal que a gente tem aqui. Já as competições do vôlei é aquele calendário que para muitos... Começa em agosto e calendário termina em europeu, maio. que alguns falam, que começa... o europeu, igualzinho. O calendário europeu. O voleibol é mundial, o calendário é idêntico, é o mesmo. Nós, Catar, Itália, Grécia, começa junto. Todos começam junto e todos terminam junto. Então, e aí isso acaba até dificultando vocês nesse primeiro momento. Para conseguir de entender quem não está no meio esportivo. Isso. Né? A pessoa que está no esporte aí, geralmente começa em janeiro, termina em dezembro, valeu.
que são os projetos de lei de incentivo É. de investimento municipal, investimento público. E aqui na parte de investimento da prefeitura. Da prefeitura, né? investimento prefeitura, público. Então, por exemplo, no primeiro ano, eu acho que até foi uma das coisas que eu acho que até o prefeito e até os próprios patrocinadores, eles viram da seriedade que a gente tinha no projeto, porque a gente não teria nesse primeiro momento o apoio da prefeitura. Uhum. Então a gente bancou realmente, falou assim, cara, porque a gente acredita muito no potencial e no nosso projeto. Então realmente a gente ficou 8 meses no primeiro ano, realmente bancando um projeto ali, né? Para poder no ano seguinte já ter a prefeitura junto e a gente poder estar participando da lei de incentivo fiscal municipal, da lei do alto rendimento. O Anderson explicou direitinho como é que funcionava. Aqui existe uma lei, a gente não conhecia. Existe uma lei, essa lei funciona assim, 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 assado. Vocês têm que dar entrada, documentação, Todo um processo. apresentar onde vai a despesa, não é isso? É um plano de trabalho, Um plano de tudo trabalho. pro ano seguinte. Aí nós fomos fazendo isso em 6 meses, acreditamos no que ele falou. A única coisa que eu posso falar para vocês é a palavra. Eu não tenho mais nada. Não posso dar um documento, porque vocês só vão dar entrada em janeiro para aprovar o projeto de vocês. Uhum. Se aprovar, vocês entram na LIF. Se aí- não aprovar, vocês não têm como. E aí, fazer. o que aconteceu? Aí- Nesse período, Nós aí, acreditamos. e eu e o Ricardo saímos aqui conversar com diversas empresas. Fora por empresas, grana para né, segurar o para ter um projeto. patrocinador. Uhum. E a gente, né, chegou no Mário Muniz, né, que é o CEO do Grupo Conde. A gente teve uma conversa muito bacana. Eu acho que o Mário ele captou a ideia e captou o potencial, e eu acho que ele viu na gente a seriedade que a gente tinha para poder tocar o projeto. Da mesma forma, coincidiu que eles iriam entrar na concessão de uma arena esportiva. Eles não tinham nenhum expertise para isso, mas acabou, né, hoje do Grupo Conde ter a Arena Farmaconde e o time realmente fazer com que a gente pudesse alimentar aquilo lá. E eu acho que deu muito certo, porque hoje a gente tem uma arena que é uma das mais modernas do país, uma super cidade que, né, oferece tudo Uhum. para as pessoas poderem desempenhar. Eu não digo só no voleibol, digo para todos os esportes. E quando você faz uma coisa com muita paixão, muita seriedade, a população ela compra a ideia. Sim. Então, desde o primeiro momento, a gente sempre teve uma demanda muito grande, as pessoas gostando. E com o tempo, até a própria prefeitura viu essa seriedade e foi, a gente pode falar assim, foi aumentando o nosso dever de casa. Então, no segundo ano, a gente pegou toda a base no masculino, né? Então, hoje a gente trabalha com atleta cidadão dos 13 até o 21. E a gente também pegou a base do feminino, também dos 13 ao 21. Então, hoje, todo o ciclo de formação do atleta, tanto feminino quanto masculino, Faz parte da nós equipe. tocamos e fica debaixo do nosso guarda-chuva. Você falou até desse ciclo, né, que os atletas têm até o 21, a gente tem alguns participando até ativamente nesse projeto, que chegam no Vários. adulto. Isso é importante, que mostra esse processo de evolução da base. Um dos exemplos são Muitos. alguns atletas que tem, tanto nessa temporada, na última também a gente tinha bastante Também. completando, e isso é importante para a formação de atletas na cidade, né, até para a própria cidade. Até completando isso, a gente até teve alguns problemas, porque no passado o pessoal não comentava muito. Então vinha aqui, pegava a molecada aí, assim, sub-15, sub-16, quero daqui, ficava aqui, assistia, sustentava essa possibilidade deles ficarem só aqui na base, não incentivava muito o adulto, era meio que um esquema. E quando veio, no caso, nós viemos para cá, nós dois, eu sou profissional do vôlei, do esporte. Uhum. E ele, presidente do clube, mas tem empresa, mexe com agenciamento, essas coisas. E isso causou um problema, porque é óbvio que o garoto em formação, a gente vai trabalhar no nosso clube, né? E isso causou uma certa ciumeira no meio, pelo fato da base aqui revelar, né, canhoto, muitos jogadores, e o mercado... É um projeto grande, né? É um projeto grande. É um projeto grande, então causa um certo ciúme.
Ele falou que não entendia. Eu não entendia por que não, por exemplo, tinha a LIF, que é um incentivo que nós temos até hoje, Fiscal, né? Uma outra entidade, que não vem ao caso falar o nome, estava com isso na mão. Nós sentimos, nós entendemos por que não crescer e ir para a Superliga e tal. Porque não era interessante. Você ficando ali na B, Superliga B, C, jogando ali, o ficava- Paulistinha ali, pá, e tá a mesma coisa, não muda nada na vida de ninguém. Como a gente poderia ter feito isso também. Poderia ter, porque nem vocês falaram que é quando vocês chegam pra CAT e falam, ó, a gente tem esse projeto, a CAT falou, ó, é um time de Superliga B. Ela falou para mim. Você falou, ela favorece. Mas- Então, assim, vocês poderiam ter chegado aqui falando, isso aqui tá bom, Tá a gente tranquilo. sobe, joga, Pra que uma dor de cabeça brinca de com golfinho, É. faz uma graça, volta, não teria Pra uma... que eu vou uma dor de cobrança. cabeça com Uma um cobrança. centro de treinamento? Agora como que a gente, né, agora a questão é, a gente Esse é o problema. fazer a diferença. E uma cidade como São José, grande, uma das melhores cidades para se viver, como que a gente não tem um time representado na altura da cidade? É isso que eu falo. Não é ganhar. Acho que é na altura da cidade. E como você falou também da formação de atletas, hoje a gente não só forma atletas, como a gente forma profissionais. Então, muita gente da base hoje trabalha no adulto. Preparador físico, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos. Então, não só hoje a gente faz com que os atletas tenham a possibilidade de seguir carreira e ter um time de profissional aqui de ponta, mas também como os profissionais. Uhum. Então, aquele cara que começou no atleta cidadão, de base, pequenininho, e que queira aprender, ele vai aprendendo, ele vai subindo, e a gente fica de olho porque a gente quer ter do nosso lado os melhores profissionais possíveis. E a gente acha que o mercado aqui, todo mundo tem essa possibilidade de aprender. Então, a gente viu um cara diferenciado, a gente traz pro profissional. E querendo ou não, acho que assim, né, a gente tem uma base, às vezes começa com 15, 20 por categoria ali, e subindo. Não dá para chegar todo mundo Não no vai profissional, não chega todo mundo. E assim, às vezes o cara, Vai chegar. uma formação, ele fala, não quero, vejo que eu não consigo seguir no profissional do vôlei. Mas, dá para ser um fisioterapeuta. Às vezes dá para fazer alguma Ele coisa dá na para jogar linha. pela universidade, ele pode jogar nos Estados Unidos, ele pode fazer tanta coisa na vida em função de ser um atleta. O princípio do atleta cidadão é a gente formar seres humanos, né? Então, cidadão de bem. Então, assim, é um funil. Então, que nem você falou, da base, muito poucos vão atingir o nível de profissional. Só que o que a gente quer é que aquele que não atingir, poxa, a gente tem aí dado grandes possibilidades para aquela pessoa. E um diferencial da gente também que a gente sempre procurou quando a gente veio para São José foi fazer uma estrutura diferenciada. Então a gente teve meses de conversa com a Univap. E foi muito legal porque depois de vários meses a gente conseguiu fazer uma grande parceria. E a gente vê que essa transformação ela é a médio e longo prazo. E até a universidade hoje ela está realmente aprendendo, orgulhosa de não só ver o nome dela em rede nacional, mas também de ter profissionais aqui e a gente está intercalando com vários tipos de matérias, trazer o alto rendimento para dentro de uma universidade é muito importante. O Brasil ainda tinha muito, né, no lance de esporte e educação junto. É meio afastado, né? Às Muito vezes parece afastado. que totalmente não... Se você é atleta ou alguma coisa, você não pode estar ao mesmo tempo Mas pode. misturar as coisas, né? Que nem outros totalmente países diferente dos fazem. Estados Unidos, né? A gente tem que aprender ali e a gente tem uma abertura e um leque tão grande para poder fomentar mais o esporte junto com a educação, porque, poxa, fortalece a universidade, fortalece o time, então por que não a gente está aqui com questões saudáveis para poder fazer? Então é muito legal, né? E hoje em dia, né, olhando até a estrutura que vocês têm aqui na Univap, para treinamentos mesmo em si, ajuda, porque querendo ou não, a arena onde vocês fazem jogos, às vezes tem eventos, porque é uma arena multiuso, Nem dá pra então assim, treinar na arena, não dá para treinar. não dá para treinar todos os dias, então é importante para vocês Nem terem esse tem espaço, como né? treinar na arena. Então a importância de ter um espaço desse para vocês ajuda na estrutura Cara, de excelente. vocês pro clube. Faz uma super diferença, porque o jogador, ele tá aqui, ele treina aqui, ele faz a fisioterapia aqui, reuniões com psicólogos aqui, musculação aqui. Então a gente preparou tudo. Então o atleta ele só sai da Univap para ir dormir.
E a gente só usa a arena em dia de jogos. Então é 1 dia ou 2 dias antes do jogo para fazer uma adaptação ali, mas a gente só usa a arena em dia de jogos mesmo. Agora, o dia a dia do atleta é tudo na Univap. E para a gente faz uma super diferença. A gente vê poucos clubes no país que tem uma estrutura como a gente tem já em tão pouco tempo. Então, querendo ou não, o projeto está indo para a 3ª temporada, né? Agora já estamos na 3ª Terceira. temporada. E é uma evolução muito grande que a gente vê tanto do elenco, da 1ª para a 3ª, lógico, é um processo de evolução, mas que a gente estava batendo um papo aqui um pouquinho antes, que assim, foi uma coisa que nos projetos que vocês passaram antes, vocês não conseguiram em tão pouco tempo ter uma estrutura dessa, não é isso, Ricardo? Você como vencedor, as pessoas te veem como vencedor. Ah, o Ricardo é vencedor, ganhou não sei quanto, mas o projeto começou 8 anos antes, até chegar ao SADA, levou 7 anos para conseguir chegar numa final de Superliga e não ganhar. Às vezes o pessoal fala bastante do SADA, mas se olhar o SADA no Então, é que o voleibol pessoal já está há conhece tanto tempo, né? Conhece o SADA que ele vem ganhando, mas eu conheço o SADA quando ele era saco de pancada. É. E ele foi bastante saco de pancada. Começou errando, contratando errado. Não é contratando errado, você entra no mercado, às vezes as pessoas não têm confiança de vir jogar no teu E time, eles foram crescendo, né, Eles Ricardo? foram Não tinha crescendo. Cruzeiro, não tinha Que é estrutura normal. que eles têm. né? É normal. O Medioli não era o patrocinador, não é? O SADA era um patrocinador em Betim. Normal. assim, É o né? comum. Aí virou o SADA porque ele falou, não, eu vou pegar o time para mim. Como fez a Report. Né? Então, essas coisas não é tão fácil. Você no 3º ano ter sido vice-campeão da Copa do Brasil, você ter sido 3º na Superliga, Sul-Americano para jogar jogar agora. o Sul-Americano, ter condição de jogar o Mundial, ter chance na Superliga. Né? Tem alguns erros? Tem. A gente não pode falar para você que não tem, porque tem. Mas prometo que não vamos mais errar desse jeito, não. Porque eu acho que a gente precisa mudar, principalmente, o perfil, sabe? Assim, valorizar o que fazem por você. Não era bom. Todo mundo fala, Ricardo, fosse hoje, Ricardo era técnico de seleção. Não, eu passei perto de ser técnico de seleção, mas não era bom. Eu era uma pessoa que me superava, entendeu? É isso que eu acho importante. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar disso. Eu valorizava o que faziam por mim. Os lá de cima faziam por mim. Eu cobravam eles. Eles reclamavam. Ninguém gostava de mim. Perguntar para ele, vai falar, não, ninguém gostava do Ricardo. Mas é o seguinte, ou a gente joga ou a gente joga. Porque a gente tem que jogar pra caramba, pedir grana pra ele, ou então jogar pra caramba pra ir embora daqui. Tem que jogar, não tem pra onde E eu fugir também não nesse estava caso, muito preocupado se eles estavam preocupados em ganhar grana ou querer ir embora dali. Porque para ir embora dali tem que ter currículo, Tinha que ter resultados. Tinha que tem que ter resultado. Então eu tenho que ser campeão, senão como é que eu vou sair daqui? Se quer ir embora bem dali, tinha que jogar bem. Ou então pra ser chegar pro visto. Ricardo e quero ganhar grana. Então, tanto que no juvenil, o time que mais pagava era o meu. Eu cheguei lá e falei, quanto vocês ganharam? Não lembro. 300, 500, eu dou 2 para cada um. Os moleques falaram, não, vamos embora. Começou todo moleque queria jogar em Queria jogar no Suzano. seu time. Só que A lá, cobrança era a extrema. cobrança. só que lá é o seguinte, o Ricardo realmente paga no juvenil. Só que, nego, Cobra também. a hora que você cai no adulto, irmão, você não vai cair no adulto para ficar no banco, bater palma e carregar água, não. A hora que complica, ele bota nós para jogar. Então, já estou te avisando, você vai para lá, se prepara que o buraco lá é embaixo. Tanto que era o William Arjona, Treinava demais. o William Era o time Arjona, que o mais treinava. Rodrigo. Tinha O um William time- Arjona foi um que falou, não, vou embora, tô indo para Maringá na época. Veio o Rodriguinho, que hoje está em Suzano, quebrou a mão. Era 80 o Rodriguinho, eles são de 79. Essa geração, os que aguentaram, todos se deram bem. Todos. Ah, mas eu não gosto do Ricardo. Ninguém gostava, na verdade. Você não fazia o pessoal gostar de você, Não. era pra ganhar e ter Eu seus fazia resultados. eles crescerem e ganharem de um jeito ou de outro. Se vocês vão ficar ou não vão ficar, todo mundo reclamava. Só que ninguém ficava um ano e meio, 2 anos embora. Não. Murilo ficou 4. Quem ficava muito tempo. Reclamava, ficou 4. Ele ficou 6. Reclamava também? O Dante ficou 3. Ah, reclamava, mas assim, eu acho que Era algo normal, a era mais de reclamação- boa. Eu acho que eu sempre vi esse lado da cobrança extrema, mas também eu via que se eu pudesse fazer o meu melhor, no final eu ia ganhar. De um jeito Marcelo. de hoje eu ia ganhar. Marcelo ficou 8, 9 anos. Marcelinho. Dante Não. 3. Giovanni jogou 1 ano, saiu, rodou, voltou de novo.
Então, Maurício, todos passaram por lá. Todo mundo passou ali. O Maurício jogou 2 anos, o outro jogou 2 anos. É isso que eu estou te falando. Mas você tem que valorizar você tem que valorizar o que é feito, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que nós fizemos isso aqui. Você falou um ponto aí no comecinho dessa fala sua, que você falou de seleção. Você acha que faltou um pouquinho? Você tinha esse desejo? Não, Teve algum momento que você falou assim, putz, essa era a minha oportunidade? Era a minha passou, oportunidade. Que você olhou e falou, esse ano aqui era o ano que... Se eu tivesse atitude politicamente correta, eu teria ido para a seleção brasileira. Eu não tinha atitude politicamente correta. Como eu estou te falando, não era bom. Eu era um cara que tentava me superar nas minhas dificuldades e nas minhas deficiências. Eu nunca tive um sonho de ser atleta. Eu gostava de jogar voleibol, mas eu não era atleta. Nunca fui atleta. Eu era jogador, é diferente. Mas atleta e... Não, atleta não é minha cara. Eu quero sair à noite, eu quero zoar, eu quero... para Santos, quero ir para a praia, mas gosto de jogar, gosto de voleibol. Aí eu estudei, joguei a vida inteira, até 35 anos. Quando eu virei técnico, eu falei, tudo que é de errado eu sei, que eu não fazia. Agora, daqui para frente, eles vão ter que mudar essa filosofia de trabalho, porque o errado eu já sei, não precisa ninguém me ensinar. O certo que é complicado fazer. Porque o errado eu já sabia, eu mesmo fazia, o errado. Eu tinha acostumado, já Eu sabia já estava tudo acostumado. Então eu acho que é isso, esse aqui eu acho que é o X. Nada mudou. Hoje, essa geração deles fala assim, não, Ricardo, calma, que mudou. Mudou, a geração mudou. Não mudou. Eu acho que é o espírito de superação que mudou. Entendeu? Ia jogar, o Canhoto, vai de ponteiro. Ele ficava quieto, ele ia de ponteiro. Ele não falava, mano, eu treinei de oposto e vou jogar de ponteiro. Eu não perguntava se ele quer ou se ele não quer. Você vai lá e entra de ponteiro. Aí ele ia e entrava de ponteiro. Aí ponteiro tem que passar. É outro jogo. Complicado. Canhoto, vai lá de oposto. Aí ele ia de oposto. Ele fala, porra, uma hora eu entro de ponteiro. É isso. Você quer? Ele quer, então tá bom. É um sistema de superação. Ajudou? Como técnico? Não sei, pode ser. Mas que ajudou ele hoje como gestor, como presidente, e mais novo, bem mais novo que eu, futuramente, ajudou. Porque uma hora ele vai chegar para alguém e falar assim, olha, eu sei que isso dá para fazer, eu fiz. Dá para fazer. Acho que é um espelho, né, para os próprios atletas, algumas coisas assim, que você consegue falar, então, na minha época, muito por conta disso, mas não existe assim, fazer na minha época, sabe? Não, na época ele jogava, isso que eu estou querendo dizer, que assim, mas na minha época... Na época de atleta. Mas tem muitos que falam, mas na sua época era assim. Não, na minha época era o quê? Diagonal era diagonal. Paralela era paralela, saque na 5 era saque na 5, saque viagem era saque viagem, saque flutuante era saque flutuante. Eu acho que acima de tudo é o querer vencer, não importa como. Exato. Se eu colocasse, se o Ricardo me falasse para fazer alguma função que não era dele, que não era minha, e eu, antes de entrar, já pensasse assim, nossa, que... Você já entra derrotado. Derrotado. Então quer dizer o quê? Eu, como jogador, iniciando a minha carreira, eu queria jogar, não importa como. Então, como ele falava para mim, cara, joga, para mim, ali era a minha chance. Se eu estava preparado ou não, eu ia me superar com o sentimento de querer ou algo mais. Né? Mental, né? O mental conta muito, né? Conta muito o mental. Eu incentivava a falta de respeito ao adversário. Eu incentivava. Tinha um aquecimento na Bélgica que tinha um tubo de ar-condicionado que passava no meio da quadra. O Kid dava para baixo, os caras davam para baixo e ele ia para baixo. Aí os caras, pô, moleque folgado. Eu ia lá nesse encontrar neva canhota. Quanto mais porrada você der, melhor. Mas dá para machucar o cara do outro lado. Ele, o Max, eles sentavam a porrada para estourar o ar-condicionado do ginásio. E eu falava, continua mais forte ainda. Os caras do time, pô, moleque folgado. Não, folgado porra nenhuma, dá na bola. Então os moleques cresceram. Falando, pô, eu tenho que ir para cima mesmo. Entrava contra Cuba, de oposto, vai lá. Pô, mas é o Iosvani, não interessa, canhota. Dá nos dedos. Tenta quebrar a mão do cara. Falava desse jeito, tenta quebrar a mão do cara. Não tenta rodar a bola. Tá bom, ele ia lá tentar quebrar a mão dos caras. E dava certo, porque ele acreditava que aquilo ia dar certo. E a gente ganhava. Onde já se viu um time? Ganhava da seleção de Cuba no auge de Cuba. Um time, né? O time de Suzano, a gente tinha um campeonato na Bélgica que jogava no final do ano. 4 anos nós somos campeões, 2 anos vice e 1 ano terceiro. Fomos 9 anos para esse torneio. E a galera, então, e a gente
comprava a ideia, assim, entendeu? Então tem um fato até engraçado que que o Ricardo, a gente tinha um time mediano, Uhum. era lá em Suzano. É. Não era o favorito na época. E o Ricardo, cara, ele fez uma promessa pro time, mas ele que fez a promessa. Ele falou assim, ó, se vocês ganharem o Campeonato Paulista, a gente vai andando de Suzano até Aparecida do Norte. Todo mundo foi. Cara, nós ganhamos. Só que quando a gente ganhou, a gente pensou assim, pô, o Ricardo esqueceu da promessa, né? No dia seguinte ia andar. Na outro Vocês dia estavam torcendo chega... para que ele tivesse esquecido da promessa? Não, mas tinha televisão. Cara, Não, na então, Foi é. a maior. no Ah, não, outro eu imagino dia... eles, atletas, assim, olhando, ganhamos, beleza. Tomara que ele tenha esquecido da Não, promessa para não ter que ir sabe o que é o andando. pior? Ele falou assim, moçada, cada um arruma a mala aí e a gente vai andar com o carro de bombeiro. A gente andou com o carro de bombeiro, o carro de bombeiro deixou a gente lá no Com a Portela, imprensa, com a com a televisão Todo mundo toda. acompanhando. Agora eles vão para Aparecida a pé. e de lá nós fomos para Aparecida a pé, cara, acredita? Caramba. 3 dias e meio andando. Escada era o livre. Não, e com a Sério. imprensa andando, não dá pra pensar assim, não tem mais limite aqui, Cara, querendo ou e não, não querendo ou é- não, tem muita e gente não- que desiste E no não caminho. era pegadinha, não era tipo, a imprensa foi embora, a gente vai para casa, não. Vamos. A gente andava até 10 horas da noite, o ônibus pegava a gente, levava para o hotel mais próximo, no outro dia, 7 horas da manhã, no De mesmo novo. ponto, e ia. E na época era eu, acho que o Rodriguinho, o Serginho, o Escadinha, Levi, o Maurício, Talmo. Canhota, Talmo. Então era todo mundo. E o Ricardo foi. Eu fui, Foi. lógico. Eu e o Ah, Serginho. A CT foi. Foi. Então, e aí quando a gente chegou lá na missa, depois de Enoque. 3 dias e meio, Enoque e tal. joguei meu tênis, porque, e era um calor, peguei insolação, Pegou dormi, passei Caramba. várias coisas ali, passamos mal, mas a gente não desistiu. Tudo bem que depois que a gente chegou, ele deu uma semana de folga, Não tinha, né? Não não tinha tinha nem como força jogar, mais. treinar no outro dia, até por conta Mas disso. era todo mundo, ninguém desistiu, e ali, quando tinha um cara meio que passando mal, eu era um dos caras que mais passava mal, branquinho e tal, o cara canhoto vai, me dava um chapéu, me dava um pasta d'água para passar para queimadura, mas ia até o final. Então, a gente via que a superação e o lado psicológico era muito forte. A gente trabalhava muito isso. O lado Isso aí psicológico era- nosso era muito forte, independente. O poder de convencimento era muito grande. É. Hoje você não tem poder de convencimento. Você Mas- faz, não tá bom. Não tá bom. Isso eu concordo, que essa geração cria esse tipo. Isso eu concordo. Com eles não era assim. Você fazia, conseguia- eles valorizavam. É. Eles valorizavam ter a musculação do lado. Eles valorizavam morar no Mediterrâneo. Vocês moravam, né? Eles valorizavam. Era um Pertinho ali. prédio dos bons do lado do ginásio. Eles valorizavam a piscina ser aquecida. Eles valorizavam a físio ser do lado da quadra, ser de vidro, você está fazendo físio vendo os caras treinar. Eles valorizavam o ginásio lotado. Era um evento um jogo de voleibol. Tinha 3 mil dentro, 5 mil do lado de fora, fechava a rua. Era telão, todo jogo. Contra Zé, contra Chico. Era Independente do adversário. independente. Era um parto entrar naquele ginásio para ver voleibol. É igual. Tinha que chegar bem cedo para conseguir Tinha. o... Nem entrava, e é às igual vezes. como tem que ter o pensamento aqui. Tipo assim, aqui na arena, na nossa cidade, qualquer time que vier jogar, os caras têm que saber que o bicho vai pegar. É valorizar. Tem que valorizar. A do gente hoje não começo ao valoriza. fim. Hoje não valoriza. Essa geração, eu concordo, eles não valorizam isso. Isso eu também acho que mudou. Não valoriza porque você não direciona para esse tipo de valorização. Eu tenho uma filha, tem 31 anos de idade. Você não valoriza esse tipo de valorização. Você dá. Não vai. Não, blinda o carro aí, pelo amor de Deus. Você morre de medo. Não, troca o pneu. Eu não era assim, entendeu? A gente valorizava. Que pneu? Se vira, irmão. Vai comprar pneu aí. Você entendeu? E eu aprendi assim, eu ensinava eles assim. Ô, Ricardo, o macarrão lá no ser, irmão. Cadê? Vai lá, pega o macarrão, vai lá no hotel, se vira. Aí eles se viravam. Ah, os caras levaram a mulherada lá no prédio. A molecada fez uma festa lá. Foi um gigante lá, que era um monte. Pegou um copo de uísque com gelo. Ainda bem, graças a Deus. Né? Eu vim falar pra mim, tá bom, deixa os moleques tomar. Festa. Fingia que chamava atenção, mas estava dando graças a Deus que eles fizeram a festa. Hoje, a festa não é desse jeito, as coisas não funcionam desse jeito, não tem a festa. Né?
O ruim é que não tem nem a festa, nem a coisa errada tem. Não tem mais, não. Não, cada um vai para um lado. É a dificuldade, né? Dificuldade. Tipo, quando vê uma dificuldade, já fala assim, eu prefiro não fazer porque é difícil. É difícil. Né? Mandava o Bob, o Robson. Eu lembro até hoje, cara, do bar do Ricardo. Entrou um gigante, pegou um copão de uísque até a boca. O molecada tava fazendo festa lá no apartamento. Seus filhos da puta, eu tô fingindo que tô xingando, mas que se foda, faz festa aí e tal, entendeu? Aí os moleques, o Ricardo, agora ganha a porra do jogo. Ganha o jogo, não, tudo bem. Então, acabou. A cobrança nesse caso Vamos vinha assim fazer do uma resultado, festa? né? Não tenho grana. Vamos fazer uma festa? Não dá. É muito difícil, vai dar problema. Nem a festa tem. Quer dizer, realmente mudou. Isso mudou. Esse empenho para que você tenha desempenho, isso realmente é uma dificuldade hoje. Eu estou vendo que as coisas realmente evoluíram e eu preciso aprender a evoluir junto com isso. Empenho para ter desempenho. Né? E isso não tem acontecido no voleibol brasileiro, não. Não tem empenho, não tem desempenho e eu tenho que pagar. Então, essas coisas precisam ser revistas. Da época que você ainda era técnico do Canhoto e de outros lá, tinha algumas histórias, né? Que nem eu fiquei sabendo da história da pipa à noite. Umas histórias engraçadas, assim, que chegaram. Que você falou dessa festa. O Boi era sócio do carrinho de cachorro-quente que ficava com meu pai na esquina, ele era sócio do carrinho. Ele era sócio do carrinho. Ele era sócio do carrinho de cachorro-quente. Pintou o quarto de preto. Caramba! Então, como que chegava para você? Que você falou, do copo de uísque chegavam as histórias. E as outras? Todas chegavam pro técnico do time, não tinha como. Não tinha. Cara, o Ricardo é o dono da cidade. Então, tudo que acontecia na cidade chegava pro Ricardo. Não tinha como entendeu? andar na rua. Cara, e é muito doido, porque assim, a gente via que aí a gente entrava no espírito. Tanto a gente faltava da aula, ele sabia. Entendeu? E na hora ainda, quase. Na hora. Não, o diretor era meu amigo, Salvador. E da mesma situação, eram situações engraçadas que aconteciam. Por exemplo, o Ricardo era expulso direto de jogo. Só que o que acontecia? Ele se disfarçava e ficava na torcida. Punha rádio. Punha rádio aqui, ficava Essa disfarçado. que usa hoje eu usei. Você já atualizava isso lá faz tempo. Porque hoje o técnico é expulso, dependendo do vestiário, não é? Ele tem que ficar dentro do vestiário ou fora do estádio. Uhum. Ele não pode ficar no jogo. Entendeu? O Ricardo não, ele se fantasiava, ficava no meio da torcida organizada com rádio, passando instrução. A fantasia estava pronta no vestiário, Tava pronta. Cara. Fazia coisas, cara, e era, um negócio inacreditável. Só que era uma situação que também são situações de gerações, né? Então, na mesma geração que o Ricardo era o técnico, tinha o Jorginho Schmidt, tinha o Bebeto de Freitas. Silon. Então, assim, era uma galera também ali mais firme. Então, cara, era mais. De segunda tinha treino na praia. O Rodrigão, eu falei, Rodrigão, tá vendo aquele russo de 3 metros de altura lá, aquele gigante? Segue ele, era o Liquiver. E o Rodrigão pegava no pé dele, ele e o Rodrigão. Zoava o russo pra caramba. Zoava, tacava água nele na praia, zoava. Ele catou o Rodrigão com os shorts deixou o Rodrigão pelado no meio do mar. E jogou os shorts nos 10 metros. Saiu com a sunga e jogou a sunga na areia. Nos 10 metros. O Rodrigão, Rodrigão, vambora! Tô pelado, o Nick Beck arrancou meu short. Aí teve alguém lá salvar ele pra poder. Os caras largaram o cara pelado no mar. Se vira. Foi rastejando. Ninguém pegou a sunga, levou o tadinho do moleque. Não, se vira. Se vira. E os moleques folgavam com esses caras mais velhos, entendeu? E dane-se, o Rodrigão foi chorar. Pelo contrário, o Rodrigão ele foi criando casca. O que eu tenho que fazer? Planejar o dele para depois poder dar o troco. Eu tenho que sair aqui e catar uma sunga, pelo jeito, porque ninguém vai jogar essa sunga. E depois na próxima eu tenho que dar o troco nele também. Daqui uns anos eu vou ter que aprender. Ou então, na hora que esse russo vacilar, ele tá ferrado na minha mão. É isso mesmo. Entendeu? Era diferente isso. Isso é diferente. Isso no esporte, entre aspas, é meio que saudável. Você não consegue conviver no dia a dia só reclamando, só do ruim, só não sei o quê, só tá errado.
Só a camisa tá ruim, o passe não sai, o ônibus é baixo, a cama dói minhas costas. Pô, a comida veio sem sal. a comida não tem sal. Ir lá na Univap ficar 40 minutos lá, não durmo, não descanso. Cara, não tem cabimento esse tipo de coisa, entendeu? Não cabe no teu dia a dia. Mas hoje é assim. Não, mas eu tenho que ser avisado. 1 hora, 10 dias antes para me programar, porque senão eu não descanso. Bom. Você falou de camisa, vamos mudar um pouquinho o assunto, que eu vi que... Você falou de camisa, a gente tem um escudo novo, né? Para o torcedor que está nos acompanhando, já está vendo nas redes sociais. O que vocês acharam dessa mudança de escudo? Vem algumas novidades por aí para a gente entrar no assunto dessa temporada. Olha, o que vem da Farmaconde, a gente tem que cumprir. Eu acho que isso é fato, né? E eu acho que criar um símbolo da forma que eles acharam que teria que ser, eu achei legal. Achou bacana? Eu achei que tem aqui a representação da cidade, que é industrial, que é a engrenagem em volta da bola de vôlei, que era mais ou menos a engrenagem daí. Que tá desse aqui. E eles melhoraram a marca, né? Assim, a forma de leitura e destacaram mais a cor da Farmaconde, né? O laranjinha. Mudou, mas não mudou muito, porque está escrito praticamente a mesma coisa. Mas o conceito ali... O significado não mudou muito. É um brasão diferente. É um brasão diferente. Eu gostei e para os jogos da Superliga a gente vai ter não só o brasão novo, a identidade nova, mas uniforme novo também. Então, uma novidade para quem está nos vendo aí. Uma pessoa do marketing, quando faz, eles entendem bem melhor. Uhum. Eles têm uma visão disso aqui, a gente não tem. A gente tem a visão de ler, achar bonito. No caso deles, não. Eles têm uma outra visão. A visão do... Né? Tem uma estrutura normalmente por trás. Por que a cor entra aqui? Por que é assim? Por que tem a cruzinha? Sim. Por que a bola está com a engrenagem? A fonte tal é usada para isso. Por que é dessa isso? forma? Entendeu? Tem muito a ver. Então, indo para falar um pouquinho dessa temporada, já entrando na área de vocês, então, como que funciona mais ou menos a montagem dos elencos? Acho que os torcedores, às vezes, quando olham todo mundo depois, o elenco dessa temporada é um dos mais fortes do país. Eu acho. E assim, como que funciona até a negociação de vocês em questão de atleta? Liga pro atleta, lógico, tem empresário. Como funciona esse financeiro é o Rodrigo. Esse passo a passo geral, né? Ele pode explicar melhor, porque o lado financeiro é ele que então, vocês se reúnem desde o começo, até para escolher os posição que vai ser. A gente trabalha muito alinhado, mas a questão é o seguinte, primeiro a gente tem que fechar o orçamento. Então a gente tenta antecipar e quanto mais cedo a gente fecha o orçamento, mais cedo a gente vai para o mercado para ver com aquele dinheiro o que fazer e como contratar. Então, a gente teve um orçamento pré-definido e aí, junto com o Ricardo e aí junto com a comissão técnica, a gente coloca os nomes na mesa para poder ir negociando. E aí, claro, cada jogador tem um representante legal e a gente vai conversando para poder ir fechando, né, esse time. E aí cabe o Ricardo, dos gestores, tomar riscos, não tomar riscos, fazer escolhas e a gente procura cada ano fazer as melhores escolhas, né? No esporte a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas o que a gente sempre procura é fazer com que a gente construa cada vez um time mais forte. Evoluindo, né? A cada temporada a gente pega esse... mas... É complicado. Como eu te falei, isso. eu acho que isso... O conceito do voleibol brasileiro hoje tem que pensar melhor. Nós, né? Montamos uma equipe bem competitiva, mas a gente teria que ter pensado um pouquinho melhor, assim, ter mais de tempo, pensar mais. Que a gente que acompanha até um pouquinho mais, a montagem começa muito cedo, até a torcida brincando na final da Superliga com o aqui. Outra coisa que eu não gostei foi isso também, que o Pinta era jogador do Minas. Não gostei. E a torcida falava alguma coisa, algumas vazaram antes, porque acaba não achei acontecendo. Isso acaba atrapalhando até vocês, eu acho que em algumas negociações. Eu acho que eu também vou. Isso aí eu acho que esse ano eu vou esperar acabar mesmo. A competição? Esperar acabar para conversar. Se dá, deu, se não deu, obrigado, tal. Não forçar muito a barra, não. Acaba atrapalhando até para vocês nessa montagem. Não gostei de ter começado a conversar em fevereiro, março. Achei que
Eles começaram bem mais cedo, então. Não, todo sim. mundo. Não, eu digo assim, Não, O mercado saíram, o acontece. mercado começa durante mas basicamente isso todas as É, equipes. todas as viu? equipes. E o mercado faz isso. E quando a gente pensa no mercado, não é só o mercado interno, é o mercado também, é o mercado global. Uhum. Então, em fevereiro, já tem time francês que já está negociando um atleta. Então, se eu demorar, de repente, um atleta aqui, se eu esperar acabar a Superliga e eu falo, ô Zé, e aí, vamos renovar? Ô, rapaz, Já fechei na França. já fechei já 2 meses atrás. Porque a França é a moda agora. Né? É a modinha é jogar na França. Então a gente tem que ficar de olho no mercado, também de olho no nosso orçamento. Então, às vezes, o patrocinador às vezes não entende. Né? Às vezes ele acha assim, não, vamos acabar para conversar Pra sobre a analisar. renovação. Perdeu o jogador. Já era. E outra coisa, X, se ele renova por X 5 meses antes, o preço é muito diferente do que o X daquele lá. Por quê? Porque lá eu já não vou ter o jogador e lá os poucos que restam vão pedir uma grana que eles não valem. É. Porque ele tá no mercado, ele já vai ter mais propostas, né? Querendo Eu- ou não, eu já os aconteceu. times já... Eu já fui técnico da Ubra, eu contratei jogador pedindo fora da realidade, eu tive que pagar. O meu time era fraco, gastando muito, porque entrou dinheiro da Tarde. universidade em Entrou junho. tarde, é. Já com Quando a entrou temporada em junho, começando quase tinha- já. Maio, E com junho. poucos atletas disponíveis. Aí, quem Entendeu? sobrou, eu tive que contratar. E os caras pediram tudo. Não tinha ninguém, ou contratar eu, não contratar ninguém. Eu trouxe um time ruim, Então a fraco. montagem de um time, ela não só dá quanto antes você tiver teu orçamento ajustado, você consegue trabalhar muito melhor. Então não é porque você tem tanto dinheiro que você consegue montar o mesmo time. Eu vou te falar, por exemplo, 3 milhões de reais em janeiro é totalmente diferente do que 3 milhões de reais em maio. Totalmente. Totalmente diferente. Então, né, Uma bolsa de mercados que o valor vai Por exemplo, o vai Sada. mudando, vai mudando também no O voo. Sada não entra no no mercado. esporte. o Sada não entra no mercado. Não entra no mercado. O Sada começa a falar com o jogador dele para Dezembro, renovar. janeiro. Dezembro, janeiro. E ele tem o dobro de orçamento de todos os clubes. Ninguém vai sair do Sada. Então, Já garante o time, se Ninguém precisar de vai uma sair. peça de reposição. Ninguém vai sair porque ninguém tem potencial para contratar nenhum jogador do Sada. Eles têm potencial para Pra arrancar manter. qualquer um do outro clube. eu te dou um exemplo aqui. Por exemplo, quando a gente está numa negociação com algum jogador e a gente sabe que o Sada quer aquele jogador, a gente já até sai fora. Sai fora. Não precisamos brigar. O Uriarte era para estar aqui. Era um que vocês estavam no planejamento. Beleza, de Ricardo, tô no ideia. teu time, tô no teu time. Ele deu a palavra, não, vou para São José. Ele me ligou, Ricardo. Ele me ligou, eu falei, valeu, Uriarte, né? Deixa pra Tem alguma próxima. contraproposta? Não. Quando o Sada está dentro, a gente nem faz contraproposta. Valeu, Não tem como Uriarte. brigar. Não tem o que Não falar. dá pra chegar- Não dá, nem perto. Nem perto. Nem perto. Nem perto. Aqui entrou até no assunto Sada, o nosso podcast agora está indo ao ar muito próximo da nossa estreia na Supercopa, aqui já, com jogo único, vai ser em Belo Horizonte na quinta-feira, às 21h30, jogo que tem transmissão do Sport TV, para abrir uma temporada. Esse ano a gente já tem esse jogo para abrir uma temporada nacional, né? Que disputou o campeonato estadual agora. Como que é importante fazer um jogo desse já num nível muito lá em cima, para já começar essa temporada nacional num sarrafo mais alto que tem no voleibol? Cara, são desafios que o nosso time tem que passar. A gente não conversou um tempo atrás aqui que Itapetininga classificou em 8º e a gente eliminou o Sada Cruzeiro ali, que era o primeiro, né? Hoje, nós temos um time super qualificado. Hoje nós temos um time para brigar por título, sim, dentro do mercado nacional. O Sada é o favorito, tem um orçamento diferenciado. Hoje o Sada é o único time brasileiro que tem um orçamento a nível europeu, que nós podemos falar assim. Agora, a gente pode ganhar sim, com certeza. Se a gente pega num dia que os caras realmente estejam fortes, se a gente pega o nosso time com uma confiança grande, a gente pode ganhar de qualquer time. Depende dos caras aqui. Depende da nossa comissão técnica, depende dos nossos jogadores. Entrarem do começo ao fim querendo ganhar, respeitando o Sada, mas, cara, querendo ganhar. A gente montou esse time para ganhar títulos. Né? Então, nada melhor do que começar uma temporada ganhando do Sada, lá em Belo Horizonte.
E levantando o título. E levantando o título. Então, no meu caso, você tem uma ideia como é que eu penso. Eu, técnico nessa situação, a minha palestra ia ser a seguinte: não tem vídeo, não tem direcionamento, não tem porra nenhuma. Vocês vão ter que ganhar esse jogo para suprir a vergonha que nós passamos contra Guarulhos aqui em São José. Porque o último jogo contra Guarulhos aqui foi uma vergonha. Nós simplesmente entregamos o jogo, não vi a hora de acabar para ir embora para casa. Acontece? Acontece. Vocês querem que aconteça? Vocês que criaram essa situação para acontecer. Então agora a Duçada tem que ganhar. Se é diagonal, se é paralela, não sei. Isso é problema de vocês. Vai ter que ganhar. Se não ganhar, é treino de segunda a segunda. Até logo. Essa é a palestra do jogo. É bem o estilão dele. Não ter que vivenciar E eu falei isso. Era o estilão Cara, dele. Eu trabalhei assim E a bola é redonda para todo mundo. a é minha igual, meu. vida inteira. Eu trabalhei assim a minha vida inteira. Dá desgaste, traz problema, é odiado, filho da puta, que não quero os filhos da... Mas dificilmente eu não alcancei o sucesso dessa forma. Veio bastante título na carreira. Muitos títulos na carreira. Perdi bastante, perdi. Mas... Querendo ou não, disputando muitas finais, acontece de perder, acontece, mas tá sempre ali chegando. Nos meus vídeos, quando eu percebo tem que o que- time está com esse perfil, que nem foi contra o Tibera City, não sou eu que falo. Fala para mim, o que você vai marcar do Franco? Já pergunta. Diagonal. Ah, você vai marcar diagonal? Então você não assiste porra de vídeo, porque ele tem que ser paralela. Tá? Ah, não, então é paralela, beleza. E você, meu amigo, que é líbero, você tem que defender o quê se esse cara tá na paralela? O que você tem que defender? Eu começo a perguntar. Eu quero diagonal. Ah, então beleza. Vamos anotar o que vocês estão falando. O Vitor está dizendo que vai pegar paralela e o Canhoto está dizendo que vai defender diagonal. Certo, certo. Então vamos anotar. Beleza, começou o jogo. Opa! Bola caiu na diagonal, amigo. Foi você que falou no vídeo que ia pegar a diagonal. Ô, amigo, você que falou que não ia passar na paralela. Eu trabalhava desse jeito. Quando eu via que era assim, vamos entregar o jogo, então entrega. Vergonha eu não vou passar. Esse jogo aqui do Vedacity aqui em São José, Não, eu acho que é uma coisa. vou te falar uma coisa, nós passamos vergonha. A torcida não vibrou. Tava assim, valeu. Eu até falei pro Ricardo Vergonha, passamos vergonha nesse jogo. Ficar no banco. Fica no banco lá da CT ali um pouquinho ali. Porque. Passar vergonha? Porque, tipo, pô, a gente tem hoje um time jovem com muito potencial. Né? Então. Ah, não, cara, foi vergonhoso. hoje, a gente pega, por exemplo, o Wallace. O Wallace é uma referência como um oposto. Cara, gente boa, entendeu? Nada contra. Só que eu tenho que falar pro Felipe Roque, cara, você tem que amassar o Wallace. Acabou o jogo, cumprimenta. Teu amigo, cumprimenta. Cara, na hora do jogo, amigo, mata esse cara. Não deixa ele ficar jogando até 40 anos. Meu, Batendo palma pro cara até 40 anos. Se Cara, você quiser o teu espaço, você tem que tomar dele na bola. Né? É a mesma coisa o nosso central, é a mesma coisa o nosso levantador. Cara, a gente é amigo, todo mundo amigo, se até que você não respeita. tome a minha grana, né? Só que... Até que minha mãe não chore. Só que Amigo que vai chorar a sua mãe. Só Eu que não, esse- a minha não, Só pô. que o Wallace, ele é isso que o Ricardo falou. O Wallace é muito gente boa. Só que ganha dele. Ele Ele faz vai- a sua mãe chorar. A sua mãe dele não chora, não, filho. Ganha dele. Ele vai ficar puto, ele vai reclamar, não sei o quê. É. E nós não, parece que nós somos assim, nós somos legalzinho, cumprimenta todo mundo, Os dá trouxa risadinha, pagam. Né? né? Então, Só que vai mudar. então eu tenho um pensamento assim, nessa parte de exigência do lado psicológico, um pouco parecido, porque eu fui formado pelo Ricardo, pelo Suzano, que era isso. Temos que fazer de tudo para ganhar. A gente não Vergonha. pode entrar mais ou menos, não pode entrar sem comando, não pode entrar querendo, sabe? Cara, ali é como se fosse uma guerra, cara. Você não pode, no voleibol, você não pode permitir um cara inferior a você. Não pode permitir. Um cara inferior a você estar superior a você. Se você permite isso, ele vai perder. No voleibol, você vai perder. No futebol, você não vai perder. Então a gente Porque no espera. futebol, o Romário não faz porra nenhuma, ele dá um bico, a bola entra. Ganhou de 1-0, aquele lateral que não viu a bola e o ponta que arregaçou com o lateral, não vale nada. O que vale é que ganhou um jogo de 1-0. Você No trabalha. voleibol isso não acontece. Até mudando um pouquinho, você trabalhou com futebol. Trabalhei. E como que é a diferença dos esportes, assim, até isso. nesse sentido? É aí, o lateral que não faz porra nenhuma vira herói.
porque o centroavante vai lá dar uma bicuda, acerta de raspão, a bola entra, o zagueiro errou, o goleiro falhou e ganhou de 1-0. Aquele lateral que você ficou nervoso o tempo todo virou herói. Aí você cobrava e falava, Cara, você mas ficava tipo, nossa, tá não matando ia. a gente do coração, cara. Mas virou herói, ganhou de 1-0. No voleibol, se o cara inferior supera o cara que é superior, se ele tá por cima, no voleibol você não pode permitir. No futebol acontece. Até pelo número, às vezes o estilo de contato ali, alguma No coisinha, futebol né? Tem acontece. essa. Bruno César ser superior a Neymar. Não é possível. É possível. Você trabalhou com ele, né? Trabalhei com o Bruno César, trabalhei com o Ricardo Goulart, eu trabalhei com o Júnior Goulart é Urso. daqui. Eu sei. Daqui da cidade O Casimiro é daqui. também. Eu trabalhei com o Carlinhos, lateral. Os caras acabaram com o Neymar no ataque. Como é que você explica o Alisson, zagueiro da Portuguesa que ninguém queria, e no Santo André ele acabou com o Neymar? Para quem os Você não torcedores consegue entender o negócio os dele. torcedores estão acompanhando nós. O Ricardo Navarro trabalhou no Santo André no ano que o Santo André foi vice-campeão paulista. Vice-campeão paulista. Aquele time que perdeu para o E Santos. subiu para a Série A do Brasileiro. Tem a cena emblemática do Paulo Henrique Ganso na final, para os torcedores No acompanhando, falou que não ia escanteio. sair e tudo Não mais. saía. Se fosse um jogador de seu time na época do Santo André falando aquilo, Mas como futebol, isso acontece. como futebol acontece. Não, mas no futebol mesmo, assim. Não, se mas no fosse vôlei do- também comigo não tinha problema, não. Não tinha problema, não? Cara, Deixa que eu eu- xingava, gritava, mandava para todo lugar, mas eles mandavam também. Andavam do... Andava também, ia ficar quieto também. Xingava, eles davam porrada na bola, tá bom, tá tudo certo. Enquanto tá dando a porrada e a bola tá O caindo, negócio é entregar na quadra. vocês podem xingar à vontade. Ganhou. Agora tem que ganhar. Beleza? Beleza. Então tá tudo certo. O cara te xingou, o que eu posso fazer? E eu acho que, assim, né, que sirva de lição para o nosso time o Campeonato Paulista. Que sirva de lição. Então, para a gente é muito importante. Nós temos um time muito competitivo. Esse time vai do começo ao fim e a gente confia muito nos caras. Que eles aprendam com o que rolou no Paulista. Todos, jogadores e comissão técnica. Todo mundo ali. Né? E eu e o Ricardo, a gente vai continuar. Tem nessa problema com a loucura, comissão como técnica? Eu não sei se tem, tô dando uma... É uma Tem. pergunta. Então vocês têm que me desculpar, vocês têm que parar a porra do treino e falar, gente, precisa conversar que não tem problema com vocês. Esses caras paravam o treino. Ô, Ricardo, nós estamos treinando há 2h30, cara. Que porra é? Tem que ir embora. Falei, calma. Enquanto não acertar, não sai daqui. Então, pera um pouquinho. Vou fazer um acordo com você. Pessoal, vem cá. Vamos treinar 110%. Se tiver tudo certo, Ricardo, ninguém errando nada, nós vamos embora com 1 hora e pouco. Se tiver tudo certo, vamos. Então, beleza. Ah, meu amigo, Nossa, era um cobrando o outro, ninguém podia errar nada. O Ricardo fazia umas coisas muito doidas Era mesmo. 1h30 de treino, cara. Tipo, ele dava algumas coisas e que eram 20 situações que a gente tinha que fazer. Se na 19ª a gente errasse, Volta. voltava tudo de novo. Não tinha horário para ir E embora. contava, contando. Cara, Eu contando. contava, lógico que eu contava. Uma outra coisa que aconteceu algumas vezes comigo, com o Ricardo. Teve jogo que nós perdemos do Banespa à noite. Quando a gente chegava em Suzano, 2 horas da manhã, o Ricardo falava assim: todo mundo pega camisas de treino, vamos treinar agora. Um saquezinho aí. 2, 3 horas da manhã, quando chegava depois de jogo. Ninguém chorava, ninguém ligava pra mãe. Eu queria pro pai. matar eu, A gente lógico. queria matar esse cara. Só que a gente também. Aí no outro jogo o que A acontecia, gente Acertava arrebentava o o tudo. Banespa time. não via a bola. Ah, então tá tudo certo, pessoal. Pode ir pra balada aí. Então, Não olha, ligo, não. Essas 2 horas da manhã Vocês que nós querem ir pra pensamos balada? fazer o que vocês Vocês quiserem querem agora. jogar fora e sair pra balada todo jogo? Porque o Giba vinha... A preocupação do Giba era acabar o jogo que ele podia sair. Mas se você ganhar, você pode sair. Não, eles saíram todas as noites. Acabava Eles com os ganhavam jogos. Todos os jogos. Acabava. Entendeu a diferença? Tinha um acordo ali. Essa temporada ainda é longa para o nosso time. Como que é a expectativa de vocês para essa temporada, para essas competições que vêm? A gente sabe que a gente vai funcionar o sul-americano agora, que está crescendo cada vez mais nessas competições, podendo até disputar um... Se a gente chegar nas um semifinais mundial. de tudo, eu acho que de tudo que a gente disputar, chegar nas semifinais, eu acho que tá dentro do planejamento de você. Mas no Sul-Americano a gente quer chegar na final. sul-americano. Não, mas assim, Né? se você chega na semifinal, a semifinal é outra competição. Aí você tem que Sim. trabalhar diferente. Mas eu acho que o primeiro passo é você chegar na semifinal. Porque da semifinal você consegue ser campeão. Uhum. Se você não chega na semifinal, você É. não tem chance nenhuma. Tá ficando muito longe, né? Eu acho que se a gente E- chegar em semifinal, eu acho que dá para fazer um trabalho para a gente conseguir o E título. o Sul-Americano é legal porque, assim, hoje a Federação Internacional ela estipulou que dentro aqui do Sul-Americano nós temos 2 vagas. Antes era uma, entendeu?
e às vezes era uma outra que tinha o sediante do campeonato, mas não. Hoje, 2 vagas do Sul-Americano a gente pode levar para conquistar uma vaga para o Mundial. Então, quer dizer, disputa Sul-Americano esse ano do Brasil, nós e o Sada Cruzeiro, então são os times mais fortes. Depois tem os times da Argentina. Então, quer dizer, a gente tem uma chance muito grande de chegar na final e ganhar uma vaga para o Campeonato Mundial no próximo ano. Então, a ideia que a gente tem é que a gente continue crescendo e que no próximo ano a gente represente o Brasil no Campeonato Mundial de Clubes. Para nós será um feito inédito, assim. Em 3 anos, conseguir jogar um Campeonato Mundial de Clubes é algo que, pelo menos, eu nunca vi aqui em um clube brasileiro. 3 competições. Superliga, Copa do Brasil e Sul-Americano. E essa Supercopa aqui você já está na final. E é um jogo único, né? Querendo você já vai jogar. Né? Já está jogando a final. Já é direto à final. Então, as 3 competições, se a gente chega na semi dessas 3, eu acho que a gente tem chance de um título. Bater um título. Nessas 3 semi. Isso aí. Superliga, Sul-Americano e Copa do Brasil, a gente tem chance de um título aqui. Copa do Brasil, que na última já bateu na trave ali. Superliga na semi. Semi contra o Cruzeiro, que acabou sendo campeão, se você parar para pensar. Mas lá foi 3-2. Eu acho que era para ser 3-1 para nós. Nós erramos. Foi no... Nós que erramos, eu achei que foi cagada nossa. Mas paciência, é o jogo. Jogou muito bem. E aqui, a mesma coisa. A gente teve chance. Jogou certo contra o Sada. Taticamente jogou certo. Eliminou um cara que é o Lopes. Isso é difícil, não é todo mundo que consegue. Só que eles têm uma saída. Eles colocam o Rodriguinho de ponteiro e o Lopes vai jogar de oposto. Aí arrebentou. Acabou jogando a estratégia aqui. O Sul-Americano tem local, tem datas previstas até para... É na Argentina, né? Já tem datas locais, não tem datas ainda. Não sei do local ainda. Ainda não. É na Argentina. Não. Até se já tivesse para a gente divulgar para a nossa torcida. Não. Então, daqui a 2 dias, né, que o nosso podcast vai na terça, na quinta tem então a Supercopa para a galera assistir. Não. É porque vai a gente está gravando aqui antes, o pessoal que está nos assistindo. Vai ao ar no dia 7, o nosso jogo já é na quinta estreia, em casa, na Superliga. Na Decembraer. A Decembraer contra o Montes Claros na dia 13. E o outro jogo também é na Decembraer, os 2 primeiros jogos na Decembraer. Contra o Minas. Aí já contra o Minas também na Decembraer. As 2 primeiras rodadas nesse mês de novembro, então... Porque a arena está ocupada. Depois os outros jogos já são na arena. Gostaram do papo? O que vocês acharam? Bom, acho legal. Foi legal, foi bom esclarecer. Bacana demais. Eu gosto até quando alguém participa e pergunta durante o programa. Acho bom. Viu, cara? É legal que é o primeiro episódio aqui do nosso podcast. E que os outros sejam também aí com nossos jogadores, patrocinadores, parceiros, né? Então, que seja um sucesso. Mais um canal para as pessoas poderem, que gostam do nosso time, terem as informações aí. É legal aqui até para contar um pouquinho, né? Como a gente bateu um papo aqui, de contar um pouquinho do Extra Quadra. Às vezes o torcedor só conhece aquilo ali e é bom contar algumas histórias que os torcedores podem... Aqui vai ser tipo o Jô Soares, me falaram. Vai ser tipo o Jô Soares? Você vem e ganha caneca. Ah, vai ganhar caneca? Falaram, não sei se é verdade. Então, eu também não sei. Aí a gente pode descobrir, porque eu gostei da caneca. Eu quero levar uma pra mim já. Comprar 10 canecas. Ah, mandaram? Mas seria legal você igual o Jô Soares. Quem participa... Mesmo, hein? Ficou bonita a caneca. Já leva uma de recordaçãozinha. A caneca. Já fica. Aí eu poderia já ganhar essa caneca, mas disse que não dá. Ainda não? Não. Será que Ou o porquinho, para você pôr moeda para ajudar o time. O porquinho vai para os nossos participantes. Aí já vai levar. Quero agradecer a todos os patrocinadores da nossa equipe. Nossa água gelada. Nossa aguinha do pessoal da Minalba. A Farmaconde, a CIMED, a Univap, a Americanet, Vinac Consórcios, a Minalba, que forneceu nossa água aqui também. Pessoal do Grupo Milclean, Uniodonto de São José dos Campos, a Rede Máximo de Supermercados, o Poliedro Educação, a Pilkington, ADM e a Chic Chual, além dos apoiadores que nossa equipe também tem, como a Bip Bip, a Farmaconde Arena, Grupo Policlean, Monreal Hotels, RT Esportes, Sport Physio Center, a Decembraer e a Puma Zeladoria. A realização do projeto é da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e da Lei de Incentivo. Vou pedir para o torcedor que está nos acompanhando já se inscrever aqui no nosso canal do Farmaconde Vôlei São José. O nosso podcast, o Saca Só, vai estar toda semana aqui, então a gente vai estar fazendo outros convidados. Quero que já comente quem que você quer nos próximos aqui, qual jogador, alguém da comissão, se quer o Schwank aqui, o Banana para me bater um papo também. Comenta aqui com quem que você quer participar nos próximos, beleza?
Já segue também o time nas redes sociais. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui.